Ter ou não ter sócio? Eis a questão. Se você tem essa dúvida na hora de abrir o seu negócio ou até mesmo já trazer um sócio para o seu negócio que já existe, não perca esta aula, pois eu irei trazer aqui a você as principais dúvidas e pontos que você deve considerar na hora de ter um sócio. Afinal de contas, eu recebo muitos mentorados que fazem mentorias para se entenderem melhor com os sócios ou até mesmo entender se deve quebrar ou não a sociedade. Mas antes de eu começar essa aula, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E já pegue papel e caneta na mão para que você possa anotar todos os insights que eu vou trazer aqui para que você possa refletir e entender se no seu caso faz ou não faz sentido ter um sócio. Você vai entender os pontos que são primordiais você pensar antes de convidar alguém para ser o seu sócio. Então, anote o primeiro ponto aí. Essa pessoa que você pensa em convidar para ser seu sócio, ela te completa ou ela é mais do mesmo? Ou seja, por exemplo, se você é uma pessoa extremamente técnica e vai abrir uma empresa, essa pessoa que você está chamando, ela é um excelente vendedor, um excelente administrador? Como que ela é? Porque se ela não te completar, não faz sentido você trazê-la. Por exemplo, duas pessoas que são extremamente técnicas, não vai dar certo, porque vai faltar o lado comercial, vai faltar talvez um lado para a liderança, e se vocês estão trabalhando na mesma área, vai ter conflitos de ideias, conflitos de padrões. Então, e aí mesmo assim ainda você vai ficar desfalcado em outra área, né? Então, o ideal é que se você for convidar alguém para ser teu sócio, que essa pessoa complete aquela sua necessidade, ou seja, eu tenho uma fraqueza em vender, então que ela seja um bom vendedor. Aí eu tenho uma fraqueza no financeiro, então que ela seja boa com a parte financeira. Aí eu sou um bom vendedor, mas eu não tenho, minha fraqueza na parte de processos, na parte de liderança, então que ela seja boa nessa parte, entendeu? Então vocês têm que se completarem. Segundo ponto, anote aí. Você respeita e admira essa pessoa e ela também respeita e te admira? Porque às vezes muitas sociedades são montadas por amizade, mas na hora do trabalho, o que aquela pessoa faz, você não respeita, você não admira. E aí você não consegue confiar no trabalho dela. Então, ao invés de você daí ter um sócio, você tem um outro funcionário com custo muito alto, que tem poder de decisão, mas aí você acaba não respeitando isso, ou vice-versa. Então, isso é muito importante também entender, né? Também existem muitas sociedades que são feitas com parentes, seja cônjuge, irmãos, primos, enfim. Então, você também tem que pensar esses dois pontos que a gente já citou aqui. Eles te completam e você também respeita e admira o trabalho deles? Você confiaria no trabalho deles a ponto de não se intrometer? Então, esse é um segundo ponto a pensar seriamente. Anote aí, terceiro ponto. A comunicação entre vocês é fluida? Vocês podem realmente falar verdadeiramente o que vocês pensam sobre o negócio, sobre o trabalho, alinhar sem estar preocupados com as emoções do outro? Não que você vai ser uma pessoa rude, mas eu vejo muito, principalmente casais e pessoas da família que, quando fazem sociedade, não conseguem uma comunicação no trabalho fluida. E isso tem que ser trabalhado, né? Porque acaba misturando a parte emocional pessoal com a parte emocional profissional. Isso tem que estar separado, o pessoal do profissional. Então, esse é um ponto para você entender se a sua comunicação vai conseguir ser direta, ser no ponto que precisa ser resolvido, sem mimimi, porque se não conseguir, vai dar problema, tá bom?
Anote aí mais um ponto. Os papéis de cada um estarão claros? O que você vai fazer e o que a outra pessoa vai fazer está claro, de fato? Porque se não estiver, dá conflito. Um começa a entrar no negócio do outro, ou seja, um começa a entrar na área em que o outro deveria cuidar e aí só dá briga. Porque a tendência é você daí deixar de fazer o que você deveria de fazer para cobrir o outro e achar que você faz melhor e nenhum se desenvolve. É uma briga total. Então, perceba se esses papéis estão muito bem definidos, tá bom? Outro ponto, e a dedicação? Vai ser igual? Esse é um ponto muito delicado, porque eu vejo muitas sociedades se formarem porque um entra com o dinheiro e o outro entra com a parte técnica, com a parte do know-how. E aí, principalmente no início, é muito difícil você já ter altas lucratividades quando tem lucro, não é mesmo? Porque muitas vezes você está formando carteira ainda. E aí o que acontece? Quando a dedicação não é igual, quando os dois não estão vivenciando a empresa do mesmo jeito, vendo as dificuldades no dia a dia, é muito difícil alinhar. Porque às vezes até pensamento de que um está roubando o outro existe, principalmente da parte que não está envolvida no dia a dia do negócio. Então, esse ponto é muito importante para você ponderar. Se alguém for trabalhar home office, não for trabalhar, vai entrar só com o dinheiro, pense muito bem. Principalmente se essa pessoa for entrar só com o dinheiro e você não vai ter uma vantagem sobre a sua concorrência, se você não vai ter uma vantagem com relação a novos clientes, se essa pessoa só vai trazer dinheiro. Porque muitas vezes, se a pessoa só for te trazer dinheiro e não vai te trazer know-how, conhecimento, é melhor você pedir esse dinheiro no banco, não é mesmo? Então, pense aí quais são as suas possibilidades para que você não passe por situações difíceis iguais às dos mentorados que eu atendo aqui. Porque tem solução sim, mas dá trabalho, muito mais trabalho resolver depois do que se você já alinhar todos esses pontos antes, tá bom? Mais um ponto com relação a quem entra de sócio, essa pessoa é casada ou não é, ela tem namorado, namorada, como que é a relação deles? Por quê? Já vi empresas terminarem porque o cônjuge do sócio se intromete. E aí o que acontece? Fica um desconforto total para ambos os lados e aí não se entra em acordo e por causa de uma pessoa que nem estava no contrato social, acaba o negócio. Então tem que estar muito bem definido, principalmente o próximo ponto, definição de prolabore. Porque eu me recordei agora que em um dos casos, o cônjuge, ela chegava na empresa e ia direto no caixa retirar dinheiro, sendo que não podia, porque dinheiro de caixa não é seu prolabore. E aí ficava uma situação difícil, porque o marido não sabia dizer não e o sócio ficava rendido, porque ele ia conversar com o marido e aí vinha aquela situação, porque a empresa ainda não estava dando o lucro que eles imaginavam que daria, e aí ficava desfalque financeiro, enfim, só problema aumentando. Então, esse é um ponto muito importante. O Prolabore tem que estar definido qual vai ser o valor no início, se é que vai ter, porque muitas empresas no início não têm capacidade de pagar Prolabore. Muitas empresas no início você tem que ainda ter um dinheiro guardado para continuar aportando dinheiro na empresa para pagar funcionário, fornecedor, aluguel, enfim, um monte de coisa, porque você muitas vezes vai vender a prazo e ainda não recebeu para pagar os seus custos e tem questão de custos fixos, enfim. Então, tem que estar muito bem alinhado, tá bom? E anote aí o último ponto: crescimento da empresa. Vocês estão alinhados com o crescimento da empresa? Se tiver que continuar tirando um baixo prolabore e deixar dinheiro em caixa para ir reinvestindo na empresa, os dois estão de acordo?
Esse é um ponto muito importante, porque tem muita empresa que não cresce devido a isso. Todo o lucro que a empresa dá é retirado. E isso na melhor da situação, porque nas piores, que é o que mais acontece, infelizmente, é retirado tanto dinheiro da empresa que se leva o dinheiro do fluxo de caixa. E aí a tendência é a pessoa acabar falindo o negócio, tá bom? Então, e todos esses pontos são os pontos em que eu mais vejo comum em todos os mentorados que chegam aqui com problema de sociedade. Então, se você está pensando em ter um sócio ou não na hora de abrir um negócio, pense, reflita, reassista essa aula se for necessário e veja se o seu sócio atende todos esses requisitos, porque se não atender um deles, não faça sociedade. Vai dar problema, tá bom? Mas caso você já tenha entrado, eu estou aqui também para te ajudar, seja através das nossas mentorias, através de algum processo mais específico, nós estamos aqui, até mesmo fazer alguma intermediação se necessário, tá bom? Então, espero ter ajudado você com esses insights. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário também. Antes de encerrar esse vídeo, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Um excelente dia a todos e muito sucesso!